Bom, pessoal, então, né, vocês aí, os nossos alunos aí do SEJA, professor Luiz Bezerra, a gente vai aqui para mais uma revisão, né, para vocês aí que estão na etapa 1, capítulo 8, tá certo? E hoje a gente vai revisar aqui, né, como vocês estão vendo aí, o sistema digestório, né, antigamente chamado aí de sistema digestivo. E aí, de antemão, né, entender que é o processo de digestão, né, através dos órgãos e das glândulas aí que compõem o sistema digestório, né, que o alimento que a gente ingere ele é processado. E o objetivo aí desse processamento é que, né, os nutrientes, né, as moléculas, os íons, enfim, né, os nutrientes que estão presentes nos alimentos, eles possam chegar, né, até as nossas células, que é o grande objetivo. Né? A partir do momento em que esses nutrientes chegam aí às nossas células, elas vão ter, digamos assim, a matéria-prima para fabricar, né, as suas moléculas, né, as suas estruturas e produzir, é claro, né, o principal, energia, tá certo? Então a gente vai falar aqui, ó, desse sistema que começa aqui com a cavidade oral, né, ou seja, a boca, né, nós vamos ter aqui que é um órgão, nós vamos ter aqui o esôfago, ó, esse canal aqui, depois o estômago, os intestinos, né, o intestino delgado, esse mais fininho, o intestino grosso, né, o reto e o ânus. Ou seja, esses são os órgãos aí, relembrando, que compõem o sistema digestório. E esses órgãos, lembrar que eles são auxiliados, né, eles são apoiados aí por glândulas. Por exemplo, aqui as glândulas salivares, né, que nós temos aí na cavidade oral, temos aí 3 pares de glândulas salivares. Temos essa glândula aqui importantíssima, que é o fígado, e essa outra glândula aqui também muito importante, que é o pâncreas. Alguns até consideram também a vesícula biliar, que está aqui abaixo do fígado, como uma dessas glândulas aí acessórias, tá certo? Então, né, o sistema digestório, esse processamento dos alimentos se dá em algumas etapas, como vocês estudaram, né? Começa com a ingestão, porque é claro, a gente ingere o alimento, depois esse alimento ele vai ser digerido, né? Aquilo que for digerido, liberando aí os nutrientes, né, nós vamos ter o processo aí de absorção e aquilo que não for digerido, que o corpo não utilizar, vai ser eliminado, né? Caracterizado aí com a saída, né, a produção do bolo fecal e a eliminação aí das fezes, tá certo? Então, vamos aqui para frente, começando aqui a revisão, ó, e a gente vai começar a revisão com esse órgão, né, que é a boca, ou a cavidade, né, oral. Na boca, percebam aí que a gente tem uma estrutura importante, né? Os dentes, temos aí também a língua, e na boca se lembrar que aí acontece um tipo de digestão, que é a digestão mecânica. Digestão mecânica por conta da movimentação, né, da própria boca, utilizando-se dos dentes, né, o alimento ele vai ser fragmentado em pedaços menores, e vocês vão entender por quê já, né, porque quando o alimento ele é fragmentado em pedaços menores, tanto isso facilita, é claro, a gente engolir, né, a deglutição, como vai facilitar também, vai aumentar o campo de ação das enzimas digestórias, tá certo? Mas esse processo aí no qual a boca, realizando esse movimento de mastigação, a digestão já começa, portanto, com esse movimento, só que no caso aí seria uma digestão puramente mecânica. E aí depois a boca também apresenta um processo de digestão química, porque ao longo dos outros órgãos do sistema digestório, o processo digestório ele é apenas químico. Só que na boca a gente tem essa duas dimensões, tanto o processo da digestão ser mecânico, por envolver esse movimento da mastigação, da quebra do alimento em pedaços menores, mas na boca também nós já vamos perceber aqui a ação química, né, de enzimas digestórias, portanto aí também uma digestão química, tá certo? Então, ó, a boca formada aí pelos dentes, formado aí pela língua e por essas outras estruturas compõe, digamos assim, esse primeiro órgão do sistema digestório, relembrar disso. E aí uma coisa importante, né? Estão vendo aqui na boca, ó, a boca ela produz, até falei anteriormente, nós temos aí 3 pares de glândulas salivares, né? E essas glândulas salivares produzem a saliva, tá certo? Não vou aqui relembrar para vocês decorarem o nome e onde é que estão as glândulas salivares, mas é importante entender que na boca nós temos aí essas glândulas salivares que produzem a saliva, então o objetivo delas é produzir a saliva, e a saliva, ela tanto nos traz aí uma proteção física como biológica. Física por quê? A saliva ela tem um muco, né? Como dá para se perceber aí, vocês conhecem muito bem,
a saliva é uma substância meio que pegajosa, que deslizante. E quando ela se mistura ao alimento, naquele movimento todo de mastigação, ela diminui, digamos assim, o atrito, né, dos alimentos com a cavidade oral, com a nossa boca, evitando, portanto, né, machucados, digamos assim, a nossa boca ela ser erodida, né, por conta desse atrito com o alimento, então ela nos traz essa proteção. Sem falar que o bolo alimentar, né, a mistura aí do alimento com a saliva, essa saliva facilita a gente engolir, né, facilita a deglutição. Mas aí, ó, a saliva também ela é importante porque ela tem uma função biológica, certo? Na saliva existem enzimas como a lisozima, que é uma enzima, por exemplo, antimicrobiana, né? Uma enzima que combate aí, que já começa a eliminar algumas bactérias que poderiam, né, que vêm junto com o alimento e poderiam nos causar aí algum problema. E a saliva, ela contém enzimas, a gente vai ver, né, que a enzima é essa, e, portanto, graças à saliva, né, nós temos aí já o início da digestão química. Por conta, né, da saliva ter enzimas digestórias, ela também tem essa função enzimática, porque à medida que ela é produzida, ela não só está protegendo a nossa boca do atrito dos alimentos, né, como também combatendo alguns micróbios, né, que poderíamos ter na cavidade oral, mas ela também já possui aí algumas enzimas, tá certo? E aí vamos para frente aqui revisando. Então eu tentei aqui reproduzir a boca, né, com os dentes. E aqui, pessoal, vamos entender que isso aqui seja uma parte, um alimento, um pedaço aí qualquer do alimento que a gente ingere na boca. Para a gente entender que o processo na boca de mastigação, o que é que a mastigação ela vai fazer? A mastigação, o grande objetivo é ela quebrar, né, o alimento que a gente coloca na boca em fragmentos cada vez menores para facilitar o processo digestório, e a gente vai entender por quê. A saliva, ela apresenta, lembrar aí, um pH muito próximo do neutro, até porque a enzima que atua na saliva iniciando a digestão química dos alimentos, ela só funciona no pH neutro, tá certo? Então o pH da boca é um pH aí muito próximo de 7, 6 e alguma coisa e 7. Nem é ácido e nem é básico ou alcalino, né? Se fosse ácido, a saliva, coitado aí dos nossos dentes, certo? Seriam facilmente aí e rapidamente danificados. Então lembrar que esse meio aqui na cavidade oral, aonde, né, o processo de digestão acontece, a boca acontece num meio onde o pH ele é neutro, tá certo? E aí vamos entender uma coisa, se não houvesse a mastigação, se a gente não mastigasse, observe aqui, ó, a área sobre a qual as enzimas digestórias da boca poderiam atuar, certo? Seria essa área aqui que vocês estão vendo. Mas aí, né, as enzimas então, ó, no caso, a boca tem uma enzima, que é a amilase salivar ou petialina, certo? Perceba aí, ó, a área, se o alimento não fosse fragmentado, se a gente não mastigasse, a área de ação aí das enzimas como seria? Né? Para essa enzima, que é a amilase salivar ou petialina, poder atuar. Agora vamos imaginar aí que a mastigação, né, ela acontece, e é o que acontece, por isso que a gente tem que mastigar bem os alimentos. Por quê? Porque quanto mais bem a gente mastigar, a gente consegue fragmentar o alimento em pedaços muito menores. E aí perceba, né? Banhados aí pela saliva, olha aí que a área de contato para as enzimas aumenta, né? Como se as enzimas tivessem mais espaço para poder atuar e mais enzimas, né, digestórias na boca poderiam atuar. Olha aí, né? Eu fragmentei o alimento em pedaços menores e aí acaba que a gente está ampliando, ó, a área de contato, certo, das enzimas, facilitando, portanto, né, o processo de digestão. E nesse caso, se eu estou falando aqui que enzimas estão atuando sobre as partículas de alimento, aqui na boca já está se processando um processo de digestão químico, tá certo? E aí o objetivo é esse, portanto, mastigar bem, para o alimento tanto, é claro, não só descer de forma mais fácil, a gente engolir de forma mais fácil, mas perceba que a gente ampliou a área de contato, né, no qual as enzimas digestórias poderão atuar aí sobre o alimento. E no caso, né, relembrar aí que as enzimas digestórias que atuam na boca é uma enzima, a amilase salivar ou petialina, e ela, para poder agir, tem que agir num pH neutro, que é o pH da saliva, tá ok? E aí, pessoal, né, depois que o alimento, né, tem esse processo inicial aí na boca, né, passa pelo processo de digestão mecânica, né, graças aí à mastigação, e já se inicia um processo de digestão química, né, pela amilase salivar,
E aí a amilase salivar, o nome já está dizendo, a amilase salivar digere o que? Amido. Mas digere também o glicogênio, ou seja, resumindo a história, na boca, né, eu vou até voltar aqui um pouco, na boca, a digestão que a gente vai observar aqui na boca é uma digestão química, onde essas enzimas começam a digerir carboidratos ou glicídios, tá certo? Porque o amido, né, mas também o glicogênio são polissacarídeos, né, são carboidratos, são glicídios. Então, na boca, o que tiver de se digerir é isso, é massas, açúcares, tá entendendo? Então, esses alimentos que sejam ricos em massas e açúcares, ou seja, em carboidratos, a digestão deles já se inicia na boca. E no caso, graças a uma enzima chamada, olha aí, ó, amilase salivar, né, ou pitialina, tá certo? E aí o alimento ele é engolido, a língua ajuda demais, né, a misturar o alimento com a saliva, né, que contém essa enzima, preparando o bolo alimentar para que ele possa descer. Ó. E o alimento, depois da boca, ele vai para a faringe, que seria aquilo que a gente chama de garganta, e depois da garganta, olha aí para onde é que o alimento vai. Ele vai para o esôfago. O esôfago, então, é esse órgão aqui, ó, entre a cavidade oral, digamos assim, e o estômago, tá certo? E aí, ó, o alimento chegou ao esôfago, e aí esse alimento ele vai descendo, vai levar aí de 2 a 5 segundos, em direção a outro órgão, que no caso é o estômago. E aí perceba, então, que o esôfago, a principal função do esôfago é essa, né? É que o alimento possa passar da cavidade oral até o estômago. Tá certo? E como é que isso é possível? Ó, relembrando aí, vamos imaginar que esse canal aqui seja o esôfago. Aqui vocês estão vendo o alimento já fragmentado, né, em pedaços menores. Possivelmente já iniciou seu processo de digestão na boca por conta da ação, né, das enzimas presentes aí na saliva. E aí o esôfago ele sofre isso, ó, ele sofre movimentos de contração. Perceba que aonde ele se contraiu aqui é como se ele fosse empurrando o alimento. Então ele se contraiu nessa região e aí ele relaxa, e aí ele já vai se contrair mais à frente, né? E depois ele relaxa, né, para se contrair mais à frente ainda. E com isso, perceba que o alimento está sendo o quê? Empurrado, certo? Esse movimento, ele é chamado de movimento peristáltico, né? Isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo, não depende da nossa vontade. E é por isso que se costuma até dizer que a pessoa consegue comer de cabeça para baixo. É claro que não é para ficarem fazendo isso. Mas graças ao movimento peristáltico do esôfago, o alimento que a gente engoliu, que passou da boca para a faringe, né, e desceu, entrou no esôfago, ele vai chegar até o estômago. Né? E aí vocês viram que ele vai se contraindo em uma região, empurra o alimento um pouco para baixo, depois ele relaxa. Aí mais na frente ele se contrai novamente, e relaxe com esse movimento, né, de contração e relaxamento, né, caracterizando o movimento peristáltico, ele vai empurrando o alimento aí até chegar no estômago, tá certo? E aí relembrar o que é que acontece no estômago, olha aí. Então, quando o alimento chega no estômago, né, ele vai estimular a produção aí do suco gástrico, né, gástrico, lembrem sempre de estômago. E o que é que nós vamos conter aí nesse suco gástrico, certo? O suco gástrico, ó, ele vai ter o HCl, o ácido clorídrico, então já dá para a gente entender e lembrar que o pH do estômago, diferentemente da boca, ele é ácido, tá certo? E vamos entender por que ele precisa ser ácido, inclusive, né, a efeito de curiosidade, a acidez estomacal, ela é capaz até, pessoal, de digerir, de, digamos assim, desmanchar, né, um parafuso, um prego, coisa que também não é para a gente estar comendo, mas só para vocês entenderem aí, né, a força desse pH ácido aí do estômago, né? Lembrar que pH ácido é um pH baixo, o pH do estômago é em torno aí de 2. Então, ó, no suco gástrico nós temos aí o ácido clorídrico, que caracteriza, que faz com que o pH, portanto, seja um pH baixo, um pH ácido. Para quê? O estômago ele produz aí, libera uma enzima chamada pepsina, mas antes dele produzir e liberar efetivamente a pepsina, ele libera essa pepsina numa forma inativa, ou seja, uma forma que não funciona. E aí ela é chamada de pepsinogênio, certo? Então aqui, ó, nós estamos olhando para o pepsinogênio e perceba esses pontozinhos vermelhos e esse pontozinho azul. A pepsina, para ela agir, ou o pepsinogênio, para ele agir de fato,
ele precisa se livrar, ó, dessa partezinha aqui azul que está bloqueando o seu sítio ativo, ou seja, aquela parte da enzima que de fato vai reagir, né, com as proteínas. Então, ó, a acidez, o pH baixo do estômago é que faz, ó, observem aqui, ó, é que vai fazer com que o pepsinogênio tenha a retirada, ó, daquela partezinha que bloqueava, liberando o sítio ativo da enzima, e aí sim. Agora aqui nós temos a pepsina, e a pepsina, ó, está pronta aí, né, para agir sobre os alimentos que chegam ao estômago. Só que no caso a pepsina ela vai agir, se lembrem disso, sobre proteínas. Então as proteínas no sistema digestório não começam a ser digeridas na boca, vão ser digeridas no estômago. E aí lembrar de proteínas, você se lembra de carnes, se lembra de leite, alguns grãos, como por exemplo feijão, né? Parentes do feijão, soja, fava, amendoim, certo? Carnes em geral, tá certo? Carne vermelha, carne branca, enfim. O que for de proteína no sistema digestório começa a ser digerido no estômago, começa, tá bom? Mas só começa graças justamente a essa enzima do estômago aqui, que é a chamada pepsina, veja aí. E aí perceba que a pepsina ela se originou do pepsinogênio, e para o pepsinogênio se converter na pepsina, era preciso que a gente tivesse um pH devidamente ácido aí no estômago, para liberar, ó, tornar o pepsinogênio ativo, e aí ele vira pepsina, e aí ela vai, ó, agir na digestão aí dos alimentos, no caso, proteínas, né? Vimos que na boca se inicia a digestão de carboidratos, né, ou glicídios, que são os açúcares, né? Tanto é que a enzima que tem lá é a amilase salival pitialina, e agora que nós estamos no estômago falando de pepsina, até dá para se lembrar, ó. Pepsina começa com P, então se lembra aí, é o mesmo P de proteínas. Então, as proteínas iniciam o seu processo de digestão no estômago, tá certo?